falar agora sobre projeto do ambiente de trabalho. Agora que nós já entendemos o que é o ambiente de trabalho e como ele influencia a realização do próprio trabalho, agora vamos falar sobre os fatores que orientam o projeto desse ambiente de trabalho. O que nós consideramos como fatores críticos? São aqueles pontos que nós devemos sempre nos preocupar com eles antes de realizar o nosso projeto do ambiente de trabalho. Primeira questão, qualidade. Qual é o nosso conceito de qualidade? Como o ambiente físico irá afetar a noção, tanto interna quanto externa, de qualidade? Eu separei aqui 3 palavras que são muito importantes quando a gente trata de qualidade: projeto, garantia e melhoria. O que é o projeto da qualidade? Eu preciso pensar, antes de começar a agir, eu preciso pensar quais são os indicadores de qualidade, tanto do ponto de vista, do meu ponto de vista que estou prestando o serviço, quanto do ponto de vista do cliente que está recebendo o serviço. Então a qualidade ela é projetada, ela é pensada no mesmo momento que eu estou pensando como realizar o serviço, eu já estou pensando em como avaliar se aquele serviço é um serviço de qualidade. Depois nós falamos da garantia de qualidade. A garantia significa organizar a empresa para pensar a qualidade. Organizar trabalhar a organização de forma que a qualidade seja atingida e que todos tenham essa preocupação com a qualidade. A qualidade não pode estar apenas na cabeça daquele indivíduo que atende o cliente ou que atende o usuário do serviço público. Todos nós devemos pensar a qualidade. E a melhoria da qualidade é o entendimento de que, por melhor que a nossa situação seja atualmente, ela pode ser melhorada. Então, melhorar continuamente a qualidade. Se eu estou numa curva, numa crescente ainda de implantação da minha gestão de qualidade, evidentemente eu vou ter uma preocupação maior com a qualidade, porque eu estou nos estágios iniciais. Mas mesmo quem já atingiu o topo da gestão da qualidade precisa continuar se preocupando. Essa é a ideia, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, dos processos de melhoria contínua. Outro fator também que é crítico é a rapidez, ou seja, a velocidade de resposta. O cliente nos demandou, o cliente procurou, o usuário precisa que algo seja resolvido. Como é que esse ambiente vai facilitar esse tempo de resposta? Então, o ambiente é propício para estimular a comunicação entre o cliente e o fornecedor do serviço. De que forma essa gestão ela vai ocorrer de forma mais célere, mais eficaz e mais eficiente. Confiabilidade também é um fator crítico. O que é a confiabilidade para nós? É a capacidade do sistema se ajustar e garantir parâmetros mínimos de qualidade independente da demanda do cliente ou do usuário. Evidentemente, por mais que o serviço seja um serviço padronizado, que existam protocolos que orientem a realização do serviço, mas evidentemente cada cliente pode exigir uma certa especificidade na sua prestação de serviço em função de questões pessoais. Mas de toda forma, independente de um nível estar acima ou abaixo, isso não significa que nós podemos fazer e obter resultados significativamente diferentes, ou seja, deve haver uma padronização na realização dos serviços e o ambiente tem que colaborar com isso. A flexibilidade, que nós vamos chamar de ajustamento dinâmico, significa justamente isso. Nós precisamos ter aquela dimensão de que o ambiente, com pequenas modificações, ele pode permitir que novos serviços sejam acrescentados naquela unidade. O custo do trabalho. Evidentemente, um ambiente pensado, ou pensado previamente em relação a como o trabalho será realizado, ele permite uma redução dos custos. Custos de mão de obra, o custo do tempo, o custo de oportunidade. Esses custos, então, eles tendem a ser menores se nós temos uma organização do ambiente de trabalho. Saúde e segurança do trabalho. São duas questões, inclusive, definidas pela legislação. A saúde do trabalho e a segurança do trabalho tem todo um conjunto de normas regulamentadoras específicas, nós não vamos entrar em detalhes com relação a essas normas, algumas delas, inclusive, estão sendo revistas pelo atual governo, mas lembre-se sempre disso. Algumas questões relacionadas ao ambiente, principalmente relacionadas a equipamentos de proteção individual, ao famoso EPI, são previstas na própria legislação. Então você não pode virar e falar, não, eu não vou colocar, o empregado não quis, eu não tenho disponibilidade desse equipamento de proteção individual, mas lembre-se, você pode sofrer algum tipo de fiscalização e pode vir até, inclusive, a ser multado, seja indistintamente um órgão privado ou um órgão público.
Qualidade de vida no trabalho. É uma preocupação relativamente recente, né? Nós queremos que as pessoas elas se satisfaçam dentro desse ambiente para que seja possível exatamente ter uma condição e uma qualidade de vida melhor. Bem, eu trouxe aqui também um exemplo, está no caderno didático também, um exemplo de um estudo ergonômico muito simples, né? Tem a ver com a questão de uma cadeira. Aqui nós temos uma cadeira, a cadeira para uso em ambientes para trabalho com computadores, e nós temos aqui as medidas da cadeira e lá na frente as variáveis, todas as variáveis que foram elencadas, e para uma postura ereta e para uma postura relaxada, qual é o funcionamento ou como deveria ser configurada a cadeira a fim de obter o máximo de conforto para quem for utilizar a cadeira. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo, né, para a gente ver que o estudo do mobiliário ele é um estudo muito importante dentro da área da ergonomia. Bem, finalizando essa nossa parte, eu quero comentar também a respeito de condições ambientais adequadas. Eu selecionei aqui algumas condições que são bastante interessantes. Entre elas, nós temos a questão da temperatura, que uma temperatura considerada normal é entre 20 e 24 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, nós temos as pessoas, né, totalmente relaxadas e concentradas para a realização do trabalho. A umidade relativa do ar entre 40% e 60%, abaixo de 40% gera desconforto e acima de 60% também vai gerar desconforto. Então, entre 40% e 60%, lembrando que esse mesmo estando entre 40% e 60%, que é considerado confortável, mas não implica necessariamente que o indivíduo não precisa se manter hidratado, né? Então, você, por exemplo, é um ambiente que é uma temperatura às vezes mais alta e uma umidade relativa do ar mais baixa, você necessariamente precisa disponibilizar, a organização vai precisar disponibilizar alguma forma, ou um tempo ou um local adequado para que o empregado, o colaborador possa se hidratar. Em relação aos ruídos, nós temos aí até 80 decibéis, acima desse patamar já começa a gerar desconforto e acima de 120, 130 danos permanentes, né, à audição do empregado. E a questão da iluminação, que pode variar, talvez de todos é o que varia mais, de todos esses fatores, ela pode variar de 300 lux, que é uma medida internacional, de 300 lux em ambientes de escritório, até por volta de 2.000 lux em ambientes de precisão, por exemplo, ambientes em que você precisa estar trajado adequadamente para evitar poeira, para evitar outras manifestações de agentes externos. Bem, esses são os principais comentários, né, as principais informações que eu gostaria de trazer para vocês com relação à questão dos ambientes e o projeto do ambiente de trabalho. Nós nos vemos então na nossa próxima etapa.